Arthur. Bom dia, meu nome é Arthur Moreira, sou acadêmico do 4º ano de Medicina do Centro Universitário UNIR e o nosso trabalho tem como tema o seguinte: associação entre o índice de massa corporal e circunferência abdominal na prevalência de hipertensão arterial. Como todos nós sabemos, segundo a OMS, a hipertensão arterial é uma doença caracterizada por uma elevação crônica da pressão arterial, da pressão sistólica e ou pressão diastólica. A hipertensão tem alta prevalência e baixas taxas de controle e é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. E ela é considerada um dos mais importantes problemas de saúde pública. Os fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade e principal abdominal, associam-se a importantes alterações metabólicas, como dislipidemia, diabetes e hipertensão. No entanto, sabe-se que a obesidade abdominal é considerada um fator de risco independente para a hipertensão arterial. No Brasil, as doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de morte e em 2007 ocorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório. O objetivo do nosso trabalho foi fazer a associação do índice de IMC e circunferência abdominal na predição de hipertensão arterial em um grupo de indivíduos assistidos em uma ação social promovida pela Liga do Coração na cidade de Gurupi, Tocantins. Materiais e métodos. Foi feito um estudo descritivo durante a campanha de prevenção e combate à hipertensão arterial. Os dados foram obtidos através de um questionário contendo informações como gênero, idade, peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial e medicamentos em uso. O questionário foi aprovado pelo PROPESC, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa do Centro Universitário UNIR, e os indivíduos participantes assinaram um termo de consentimento esclarecido. E a pressão arterial foi aferida de forma indireta com esfigmomamômetro aneroide em 3 locais públicos. O IMC foi calculado a partir da fórmula peso sobre a altura ao quadrado. E segundo o IMC, nós consideramos como excesso de peso IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado. Foi utilizado a balança estadiômetro modelo CH110 marca Velve. E foram considerados hipertensão, pressão arterial alterada, elevada, os pacientes que apresentaram pressão arterial sistólica ou diastólica maior ou igual a 140 por 90 em repouso. E a circunferência abdominal foi medida por fita médica, tendo sido considerado o valor de anormalidade maior ou igual a 80 cm para mulheres e maior ou igual a 94 para homens, segundo o IDF 2005. Foram excluídos as fichas que obtinham dados incompletos, e os dados foram analisados usando o programa EPI-Info e os níveis de significância foram verificados pelo teste Q quadrado. Do total da amostra de 181 indivíduos, 51,38% eram do sexo masculino e 48,62% do sexo feminino. A média da idade da amostra foi de 48,52 anos, tendo como desvio padrão 13,48. Já no grupo masculino, a média da idade foi 49,55 e no grupo feminino, 47,43 anos. A média do IMC na amostra total foi 26,31 kg por metro quadrado e já no grupo masculino foi 26,39 e no grupo feminino, 26,23. Note-se que tanto na amostra total quanto nos grupos masculino e feminino evidencia-se um IMC elevado, quer dizer, sobrepeso, estava acima de 25 kg por metro quadrado. A média da circunferência abdominal, na amostra geral, total, foi 90,17 centímetros, já no grupo masculino foi 92,58 centímetros e no grupo feminino, 87,63. Note-se que no grupo feminino, de acordo com os parâmetros de normalidade do IDF 2005, apresentou-se uma circunferência abdominal aumentada. Na amostra total, dos indivíduos que apresentaram pressão arterial normal, 58,26% obtinham circunferência abdominal aumentada. Já dos indivíduos que apresentaram pressão arterial elevada, no caso alterada, 74,25% obtinham circunferência abdominal aumentada. Essa relação de circunferência abdominal elevada e pressão arterial alterada, no caso elevada, mostrou-se bastante significativo. Já em relação ao IMC, os indivíduos que apresentaram pressão arterial normal
55,65% obtinham IMC elevado, e dos indivíduos que apresentaram pressão arterial elevada, 68,18% obtinham IMC elevado. Essa relação de pressão arterial elevada e IMC elevado não mostrou-se bastante significativo, devido talvez a uma baixa amostragem. E concluímos que, em concordância com a literatura, os achados sugerem uma associação entre níveis pressóricos mais elevados e circunferência abdominal elevada na amostra avaliada. Obrigado. Algum comentário, alguma dúvida, sugestões? Doutor Mozart, algum comentário? Não comentário. Tiago, Flávio. Eles submeteram antes à pró-reitoria, não é isso? Pesquisa do Centro Universitário Unido. Essa é a instituição que assume a função de pesquisa e extensão da nossa universidade, da nossa faculdade. Tá. Bom, eu só um comentário. Esse é um dado interessante, porque já há alguns anos tem saído publicações mostrando uma correlação melhor entre circunferência abdominal e fatores de risco cardiovascular e inclusive mortalidade cardiovascular do que o índice de massa corporal. Não são publicações tão recentes, mas a partir dessas publicações é que tem havido uma mudança nas recomendações, inclusive de diretrizes, para que a adoção da medida da circunferência abdominal como parte do exame físico, de forma que a gente tenha um dado a mais na estratificação de risco desses pacientes, seja feita de maneira rotineira, o que infelizmente ainda não é. Não é muito comum que nós, médicos, estudantes, façamos essa medida de forma rotineira nos ambulatórios que lidam com o paciente de fator de risco cardiovascular. E aqui você encontrou uma correlação positiva com significância estatística para a hipertensão arterial quando você utilizou circunferência abdominal, mas não encontrou significância estatística quando você utilizou o índice de massa corporal. Feita a ressalva que você já fez, de que o N pode ter representado algum fator de limitação, no sentido do IMC não ter apresentado essa significância também. Mas chama a atenção para a necessidade de a gente incorporar essa medida no exame físico do paciente em avaliação cardiovascular. Tá? Mas só queria que você comentasse para a gente aqui, sabe, qual que é o valor que a cardiologia considera? Porque tem vários números que a gente considera como normal para a circunferência abdominal, em homens e mulheres. Qual que a cardiologia utiliza a referência? É esse que ele utilizou no trabalho dele? De 80 para homem e 94 para... De 80 para mulheres e 94 para homens? Você quer responder? As diretrizes publicaram alguns valores, assim como o IDF tem algum valor publicado. Esse valor que eu usei foi o valor que é usado para a síndrome metabólica. Aí você pode tanto usar os valores das diretrizes de hipertensão ou tanto do IDF, que foi usado no trabalho. Lavinha, você quer comentar alguma coisa em relação a isso? Porque houve uma mudança, né, em relação a esses números nos últimos anos. O fato é que nós não temos um estudo nacional para a identificação dos valores normais na população brasileira. Então nós ficamos sempre nos reportando a estudos em populações que tenham um perfil, né, um biotipo parecido com o nosso. Né? E mais recentemente o que tem sido empregado são justamente os números que foram colocados de 80 centímetros para a mulher e 94 para o homem. Até recentemente falava-se muito em 88 para a mulher e 102 para o homem, mas eu tenho visto com muito mais frequência esses dados que você colocou agora.
Está ficando cada vez mais difícil ficar com a cintura dentro das recomendações.